Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast da Our Body Papo Saúde. Eu sou o Reinaldo Dias e hoje eu estou aqui na presença da minha parceira Priscila Cardoso. Oi gente, tudo bem? E da doutora criminalista Karina Carmo. Tudo bom? Seja bem-vinda, doutora. Bem-vinda, doutora Karina. Hoje, representando o mês das mulheres, nós trouxemos a doutora Karina para falar inúmeros assuntos polêmicos e já vamos começar com tudo. A Priscila Cardoso, minha parceira, eu vou fazer as honras em homenagem às mulheres. Primeiras damas hoje? Primeiras damas hoje. Então tá bom, vamos lá. Doutora Karina, já que é o mês das mulheres, vamos, acho que a pergunta que mais engloba esse universo feminino. A Lei Maria da Penha, a polêmica. Por que tem a Lei Maria da Penha e não tem a lei do Chico, do João da Penha? Olha, isso é muito comum, né? As pessoas sempre questionam, né? Tem uma lei específica defendendo um gênero de um crime que também ocorre contra os homens. Mas a questão é, quando ocorre uma agressão contra a mulher, aí trata-se de uma cultura. Quando é uma agressão contra o homem, né, é um caso pontual. Isso os números não mentem. É cerca de 1.400 mulheres por ano, nos últimos anos, morrem vítimas de violência doméstica. Já se você for ver no gênero masculino, esse número é um número ínfimo comparado ao das mulheres que sofrem isso. Então, quando a gente fala de agressão contra a mulher, a gente está falando de uma cultura de agressão contra a mulher. E agressão contra o homem é uma questão ruim, péssima, que não deve existir, mas é pontual. Então, essa lei, ela veio para diminuir, para mudar essa cultura de agressão contra a mulher. Então, é uma lei contra uma cultura de agressão contra a mulher. Por isso que defende só o gênero feminino. Legal. 5 tipos de agressões. Vamos começar, eu vou falar de todas primeiro aqui, né? Tá. Violência patrimonial, violência sexual, violência física, violência moral e violência psicológica. Vamos começar aí pela violência patrimonial. O que seria, doutora? Violência patrimonial é quando o homem ele usa de técnicas ardilosas de manipulação, e aí o que ele faz? Ele controla o dinheiro daquela mulher. Ele controla, ele gasta, ele dilui o patrimônio daquela mulher em prol dele mesmo, não respeitando, né, que é um patrimônio dela, que foi conquistado por ela, e ela acaba tendo um problema, assim, tem mulheres que começou um relacionamento com 3, 4 imóveis, e aí o cara vendeu os imóveis, não repassou o dinheiro, entrava na conta bancária, tirava dinheiro de forma escondida. E aí ele acabou com a vida da mulher financeiramente. Então isso é uma forma de agressão. Controlar o dinheiro da mulher é uma forma de agressão. Porque tem homem que controla, que tem mulher que trabalha, mas ela não tem controle sobre o próprio dinheiro, sobre o próprio salário. É difícil acreditar, mas a mulher trabalha e ela não tem dinheiro para pagar uma unha. Por quê? O dinheiro quem controla é o marido, é o companheiro. Isso também, além de ter essa questão de diluir os bens, tem a questão do controle do dinheiro e do patrimônio da mulher. De forma ruim, né? De uma maneira ruim. Então, isso é uma violência patrimonial. Tá. A sexual a gente abre um leque, né? Aí demanda muita coisa. Sim. A violência sexual, né? Ela é extremamente ruim. É uma coisa que deixa traumas, acaba com o psicológico, com tudo. Mas, inclusive, tem uma questão muito polêmica, que é a violência sexual do marido para com a esposa. Quando a gente pensa em violência sexual, a gente pensa, um estupro de um estranho. Só que muitas mulheres casadas sofrem violência sexual, né? E hoje, graças a Deus, é reconhecido isso, porque há tempos atrás isso não era reconhecido. O marido estuprar uma esposa, então a esposa às vezes está doente, não está disposta, e o cara obriga a mulher a manter, mesmo sendo sua esposa, se a mulher não tem a disposição voluntária para manter uma relação sexual, ela não deve ter. E essa violência sexual é, inclusive, dentro de um relacionamento, por isso que entra na violência doméstica. Uma noiva, uma namorada, uma esposa que é obrigada a manter uma relação sexual com seu parceiro sem que seja voluntário.
Agora, a gente vai ficar bastante tempo aqui nesse tema da violência sexual, pra gente, né, entrar em inúmeros assuntos aí. Você quer fazer a primeira pergunta, Pri? Violência sexual contra a mulher, a gente tem também faixa etária, né, que entra pedofilia. Isso também entra nessa mesma lei? Ou é uma lei diferente por faixa etária? Não, na verdade, a violência doméstica, a Lei Maria da Penha, ela entra quando há um vínculo familiar. Então, por exemplo, ela entra como uma agravante. Se um estranho, ele estupra uma criança, por exemplo, aí é um estupro de vulnerável, ou pedofilia, ela engloba não só estupro, mas diversas outras coisas, que é material, imagens, mas vamos falar do estupro. Se ele estupra uma menor de 14 anos, estupro de vulnerável. Se é um estranho, passou na rua ali, estuprou, um estupro. Se é o pai, ou se é um tio, ou se é o irmão, que acontece, gente, ou se é o avô, aí entra na violência doméstica, porque foi no âmbito familiar. E aí isso agrava a pena e segue para um rito e para uma vara específica de violência doméstica, porque o estupro foi no âmbito familiar, independente da idade. Tá, você como advogada criminalista, doutora, já pegou alguns casos? Olha, violência doméstica eu faço muito. Casos de violência verbal, física, feminicídio, já peguei também. Inclusive já peguei feminicídio dentro do âmbito familiar, que entrou a Lei Maria da Penha de violência doméstica, que foi de uma mulher contra outra mulher, porque era uma família ali, era uma união homoafetiva. Então, eu faço bastante. Pego sim, faço sim defesa, como qualquer outro cliente. Pode perguntar, Pri. E nesses casos, você não só como advogada criminalista, mas até mesmo como sua opinião pessoal, como que é a sua postura na defesa de um criminoso ou de uma criminosa desse tipo de violência? Então, na advocacia, a gente fala que a gente não defende a pessoa, a gente defende a lei. Então, inicialmente, é um crime que eu tenho, claro, uma opinião moral, até por ser feminista, não tenho problema nenhum em falar que eu sou feminista, por ser mulher, moralmente, eu acho um absurdo, mas profissionalmente, inicialmente a gente começa com uma defesa processual. Então, o que a gente faz, na verdade? A gente defende a lei, a gente analisa tecnicamente aquele caso, a gente acha falhas, falha na prova, falha na conduta de quem conduziu aquele inquérito policial, a gente acha contraprovas, falha nas provas e ali a gente segue. Mas eu sigo numa defesa sem nenhum tipo de opinião pessoal. Só que nas minhas conversas, é uma coisa que eu faço, eu converso abertamente. E nas minhas conversas com os meus clientes, eu sou muito sincera com os meus clientes, porque eu peço clareza, transparência e eu também sou. Então, eu exponho a minha opinião. E geralmente, eles concordam muito comigo, né? Mas na hora do trabalho, da audiência, eu sou 100% técnica e a minha opinião pessoal não interfere em nada. Tá, essa questão que você falou, os clientes têm que esclarecer, né? Jogar com clareza, jogar com a verdade ali com você, para formular a defesa. Você já negou de defender algum cliente? Em alguns casos, de violência doméstica, vamos dizer, ou violência sexual? Então, eu já recusei, sim. Assim, em relação à questão da clareza, eu já ameacei clientes porque eu vi, né, que eles estavam mentindo. Eu tenho especialização em júri, o que me traz um conhecimento muito grande em psicologia forense. Então, eu vi que o cliente estava mentindo, conta 2, 3, 4 versões. E assim, é todo um trabalho, eu não tô brincando. Então já ameacei, vou largar o seu processo porque a gente não dá para trabalhar sem clareza. Eu só trabalho assim. E em relação a trabalhar em casos de violência doméstica, em recusar, assim, eu já recusei um fato que estava no âmbito familiar, que foi em questão de estupro de vulnerável, né? Estupro de criança e que a pessoa realmente era culpada. Foi uma coisa muito abominável, que eu não conseguiria trabalhar
com imparcialidade e 100% ética. Então, eu sou leal, eu sou tão leal à minha profissão que eu preferi ser leal e fiel a entrar em um processo e ser desleal ao que eu acredito, que é o advogado, ele tem que ter uma conduta 100% imparcial em relação ao ato do seu cliente e defender 100% a lei com toda a força, toda a coragem que ele tem, que ele puder. Naquele caso, eu não poderia fazer isso. Então, eu preferi abdicar e recusei, sem dúvida nenhuma. Até porque você já havia comentado aqui, mulher, feminista, como é que você vai atuar contra, né, a questão da mulher? Sim. Você tá ali pra, né, honrar também, né, a questão sua ética, sua formação, sua moral, tem tudo isso também envolvido, né? Sim, a gente tem um nome. Então, assim, em relação a estupro, quando eu pego casos de estupro, se eu acredito veemente que o cliente ele é inocente. E aí, quando o cliente é inocente e ele tá sofrendo uma acusação tão grave, a gente sabe que tem casos que o inocente, ele sofre por isso. Tem muitos inocentes, sim, respondendo processo e ações penais. Aí eu faço. E aí, em contrapartida, vou falar bem claro, sim, eu destruo a mulher que tá mentindo. Por quê? Porque ela tira a credibilidade das mulheres que sofrem de verdade, que falam a verdade. Além dela tá acabando com a vida de uma pessoa inocente, ela tá acabando com a credibilidade das mulheres que sofrem ou sofrerão com isso. Então, assim, quando a mulher, o cliente, ele é culpado, eu também não pego. Por quê? Porque eu jamais faria isso com uma mulher que está falando a verdade, também não consigo. Então, estupro também, eu só pego se eu acreditar veemente na inocência do cliente. Doutora Karina Carmon, né, esclarecendo aqui tudo para nós. Então, vamos seguir com todas as forças. Violência moral. A violência moral, as pessoas às vezes acham que é a violência psicológica. Mas não é, assim, não que não seja psicológica, atinge, mas pensam que é a violência verbal. Mas a violência moral é quando o parceiro, ele expõe a moral daquela parceira. Quando o parceiro, por vingança, expõe, por exemplo, fotos íntimas, mentiras. Uma violência moral muito comum, mais comum do que se imagina, é quando eles mentem, inventam que a parceira traiu. Então, ela não presta, ela me traía e tal. Isso é uma violência moral. Então, ela pode ir lá dar queixa, eu tô sofrendo uma violência moral, porque eu terminei um relacionamento em que eu fui correta e o meu parceiro, o meu ex-companheiro, tá falando pra família, pra todo mundo, que ele foi traído sem ser. É uma violência moral. A física tá no cotidiano, né? É uma das mais agravantes aí no dia a dia, né? Que as corriqueiras, né? Infelizmente, né? Que é uma covardia, porque a gente sabe que fisicamente e biologicamente... É claro que tem casos pontuais das mulheres que lutam, mas uma mulher comum, como a Priscila, nutricionista, como eu, a gente dá uma treinada, mas a gente é mulher, nosso biotipo é feminino. A gente nunca vai ter a mesma força, a mesma capacidade. Então é uma covardia muito grande. Um homem que tem uma força física muito maior, agredir uma mulher que não tem como se defender de igual para igual. E infelizmente isso é cotidiano, né? E já pegou inúmeros casos? Já peguei. Vários casos. E aí eu falo com o cliente, quando eu pego, eu falo, por que você bateu nessa mulher? Ah, doutora, ela me tirou do sério, a gente estava numa discussão. Então, mas você acha que é justo isso? E eu falo. E às vezes eles ficam meio assim, não, a gente vai te defender, vai ser assim, tal. E eu faço uma defesa incrível. Tem absolvição. Mas eles mesmos reconhecem, ai, doutora, eu não tô assim de besteira, não deveria estar respondendo esse processo. Mas a gente defende, assim, muito combativo, né? Sem desmoralizar aquela mulher, principalmente quando eu sei que realmente ela sofreu aquilo, né? Mas eu, em contrapartida, eu sou a doutora Karina, mas eu sou a Karina. Então eu falo abertamente com o cliente sobre o que eu acho daquilo tudo, em que pese eu trabalho com toda a ética e disciplina do mundo. E a violência psicológica? A psicológica são ameaças, são, por exemplo, chamar a mulher de feia, né? Tem um caso que eu até me emociono. Eu, assim, uma pessoa muito próxima, o marido largou e começou a humilhar. E ele chegou lá ligando, tinha filhos
e inclusive filho especial em casa. E aquela mulher tinha depressão e estava inchada por conta de medicamentos. Ela chegou a ligar e ele falou, por que você tá me ligando? Eu tô com uma loira maravilhosa aqui. Isso é uma violência psicológica. Você é feio, você é horrível. O que aconteceu? Essa mulher, a depressão dela piorou. Ela tomou um monte de remédio e morreu. Então a violência psicológica também mata. Então o cara mexeu tanto com o psicológico dessa mulher, humilhou tanto, baixou tanta autoestima dela, que ela acabou abrindo mão da própria vida. Então, é uma violência muito pesada também. Tá. Tem mais alguma para falar aqui, Pri? Doutora, sobre os termos, né, já que a gente puxou aí a Lei Maria da Penha e está trazendo isso pro tema mulher, os temas feminismo, femismo, destrincha pra gente o que significa cada um desses termos. Nossa, isso é foi muito bem pontuado por você, Priscila, porque as pessoas falam muito do machismo e do feminismo. E as pessoas que mais falam não sabem todos os termos existentes dentro desse nicho e não sabem sequer o significado. Então não existe só o feminismo, existe o femismo e o feminismo, assim como existe o machismo e o machinismo. O feminismo é quando a mulher ela se vê em pé de igualdade em direito com os homens. E nós temos os mesmos direitos de ter o mesmo salário, a mesma voz, a mesma autonomia, é claro, respeitando o homem como um homem e sendo respeitada como mulheres. Porque a gente tem o direito de se impor, de falar que nós não somos um objeto, que nós somos profissionais maravilhosas, que atuamos aí em áreas hoje predominantemente masculinas, estamos atuando muito bem em várias áreas, com muito profissionalismo, então a gente tem os mesmos direitos. O que é ruim não é o feminismo, é o femismo. E tem mulheres feministas que acabam denegrindo um pouco a imagem do feminismo, né? Acabando com as feministas, assim, com o nosso pensar. O que é feminismo? Feminismo é quando a mulher ela se sente superior ao homem. Então, ela acha que ela tem que ter direitos e privilégios maiores que o dos homens. E ela se acha melhor que um homem, se acha que não deve se submeter a um homem e acha que ela é melhor. Assim como o machismo. O machismo é quando um homem ele acha que ele pode se sobrepor à mulher. Eu sou melhor que uma mulher, eu tenho mais direitos que uma mulher, a mulher é um objeto e eu tô acima, eu sou um ser superior. E o feminismo é a mesma coisa, só que muitas mulheres feministas se dizem feministas, quando não são. E o machinismo? Machinismo é a mesma coisa do feminismo. São homens, e aí tem uma coisa que é muito importante. São homens que se sentem em pé de igualdade com a mulher. Ele defende a causa feminista. Ele acha que um homem tem igualdade com a mulher. Ele defende as causas feministas. E ele defende também alguns direitos que os homens também são privados no machismo. Porque o machismo, ele não priva só as mulheres, ele priva os homens. Por exemplo, o machismo, ele prega que um homem não pode chorar. Que o homem não pode correr atrás de uma mulher que ele ama, que um homem tem que ter orgulho, que ele não pode chorar, que um homem não sofre, que um homem não chora. E o machinismo, ele prega também os direitos dos homens. O homem pode chorar, o homem pode amar, o homem pode ser sensível. O homem, se ele quiser ser um cozinheiro, um confeiteiro, se ele quiser, por exemplo, ser faxineiro, ser um diarista homem, que hoje tem muitos, que seria uma coisa predominantemente feminina, ou maquiador, ou manicure, né? Ele pode, e isso não vai atingir na masculinidade dele. Então ele tem direito de cuidar da unha, de cuidar, que são coisas predominantemente femininas, e que o machismo, ele priva o homem disso. O homem não chora. Chora. E o machinismo, ele prega isso, o direito dos homens de serem seres humanos, né? E o feminismo, o direito das mulheres serem seres humanos, não objeto, impede igualdade ali. É claro que a gente tem as nossas igualdades dentro das nossas diferenças, né? Biológica, física e tudo mais. Porém, temos direitos iguais, o homem tem o direito dele de atuar na área que ele quiser, a mulher também. Então, essa é a diferença que as pessoas, infelizmente, não falam muito. Fala feminismo, machismo. E ninguém fala do machinismo, que é ótimo. Que, por exemplo, eu tenho uma filha mulher, não tenho filho homem. Mas quando eu tiver um filho homem, eu não vou criar ele para ser machista. Eu vou pregar o machinismo. Por exemplo, filho, você é homem não chora. E às vezes as mulheres falam muito isso pros próprios filhos. Isso é machista.
Você é homem, você é menino e você chora sim. Porque você é um ser humano, você tem direito de chorar. Ai, eu amo essa pessoa. Você tem direito. Ai, mãe, eu quero ser manicure, porque eu quero... Esses dias eu vi uma matéria de um rapaz que tá arrasando no ramo de salão de beleza e ele é manicure, pedicure. Eu quero ser... Ai, filho, você não pode ser isso porque você é homem. Da mesma forma que dizem para as mulheres, ai, você não pode ser uma advogada criminalista, como já disseram para mim, porque você é mulher. É ruim para uma mulher estar nesse ramo. Não pode. O homem, se ele quiser ser manicure e ter um salão de beleza, ele pode. E sendo homem, né? Eu quero montar um salão, eu quero ser manicure. Você pode ser manicure e isso não vai atingir sua masculinidade. Então, isso são termos importantes das pessoas saberem o significado, para saberem o que estão fazendo, né? Porque às vezes a pessoa faz inconscientemente. A mulher se diz feminista, mas às vezes ela fala uma palavra dessa machista para um filho, para uma pessoa. Então, é bom a gente ter a consciência disso, para que a gente evolua como sociedade. E já que você tocou nesse assunto do fato de ser uma mulher criminalista, fala um pouquinho pra gente da sua rotina, do seu dia a dia dentro dessa profissão que você escolheu. Alguma coisa marcante, por exemplo, como que é a mulher visitar um presídio, como na condição de advogada criminalista? Sim. Então, é muito desafiador. Ser uma mulher criminalista é desafiador. A gente sabe que antigamente era predominantemente masculino, era o mundo masculino. Hoje nós temos inúmeras mulheres fantásticas atuando nessa área. Só que assim, a gente atua no meio que a gente lida com muito mais homens do que com mulheres, né? Então, assim, os clientes são muito mais homens. Presídio masculino, a gente frequenta um presídio masculino com diversos homens, a gente vai para uma delegacia onde a gente sabe que a maioria lá são homens, a gente entra numa carceragem de uma delegacia masculina com diversos homens. Então a gente tem que saber lidar, saber ter postura, ser extremamente profissional. Eu tenho clientes mulheres, mas são a minoria, né? A maioria realmente são clientes homens, a gente tem que saber ter uma postura, um profissionalismo. É difícil se a gente não se impor, a gente não é respeitado, a gente tem que falar muito mais alto. Então, por exemplo, quando eu comecei determinado fórum gigantesco, e principalmente uma mulher, se ela tem uma aparência, eu não me sentia respeitada. Eu fazia audiências sem me sentir respeitada pelo promotor e pelos juízes, né? Hoje eu faço com diversas mulheres, mas quando era um promotor, homem, juízes, homem. Então, eu fui obrigada, tem uma coisa que eu fui obrigada a fazer que não é legal, a ser muito arrogante. Então, eu tive que entrar, a gente tem que entrar muito no polo masculino, e eu tive que ser uma pessoa extremamente arrogante, uma coisa que eu não sou, mas para impor foi necessário. Porque se eu trabalhar no meu polo feminino, sendo educada, sendo amável, agradável, afável, eu não tenho o respeito que eu preciso para trabalhar. E não deveria ser assim. Então, às vezes, eu preciso ser snob, arrogante, até desagradável, porque eu vejo que não estão me colocando em pé de igualdade. E quando eu estou numa audiência, numa mesa masculina, e eu não me sinto colocada em pé de igualdade, eu tenho que me vestir de arrogância, eu tenho que me vestir com toda a minha técnica, todo o meu conhecimento jurídico, que é vasto, amplo e notável, para provar que eu mereço estar naquela mesa e que eu tenho que ser tratada em pé de igualdade. Então, não é fácil conseguir isso. Hoje, graças a Deus, eu conquistei isso com tempo, com trabalho. Mas eu tive que gritar mais alto, que bater na mesa. Tô aqui. E eu sou mulher, mas eu tô aqui. E aí, claro que o resultado do nosso trabalho, a gente mostra quem a gente é com resultados. E o resultado hoje me deu um respeito, me deu um pouco de notoriedade dentro da minha área, com os meus colegas de profissão, mas não foi fácil. Doutora Karina Carmo, então, seguindo aí no mesmo, né, foco, dentro das delegacias, né, que você comentou que a grande maioria são homens, delegados, policiais, né, e já passou por algum episódio? Assim, como eu estou muito próxima da advocacia, como eu tenho um cargo institucional, eu sempre ouço muitos relatos, assim, de algumas colegas, de assédio, né, por parte, a gente sabe que acontece, de homens, de policiais, de delegados e os outros homens lá presentes, escrivão, etc.
Comigo é muito difícil. Eu vou te falar que, assim, assédio sexual, sei de relatos de colegas advogadas, sei que isso é um desafio que a gente tem que enfrentar como mulher, e é um desafio que o homem, por exemplo, ele não enfrenta. Um homem, ele não tenta se manter muito posturado, ele não tenta, né, ter uma postura com medo de ser assediado sexualmente. A mulher, sim. Então, a mulher, ela tem medo de ser assediada sexualmente. Eu procuro impor muito respeito, profissionalismo muito grande, uma educação, sempre me impondo, e nunca, felizmente, não passei por esse tipo de assédio. Passei por outros, né? Eu já fui agredida no meu exercício profissional de advogada, mas assediada sexualmente, por exemplo, é uma coisa que eu não passei. Tá, o assédio sexual, para o público de casa entender um pouco melhor. Porque o homem, ele tem essa visão, né, de, eu dei uma cantada, calma, até onde é cantada e até onde é o assédio. Então, teria como trazer alguns exemplos? Só assim, especificando, falas, pode trazer falas mesmo. Por exemplo, pedir o telefone de uma advogada, falar assim, olha, doutora, você vai ver seu cliente depois que passar o seu telefone. Cara, a advogada tá trabalhando. Você tá ali com foco no seu cliente, no seu ganha-pão. E aí, um policial civil falar, um delegado, olha, você vai ver seu cliente depois que você passar seu telefone. Ou, tá, ok, você é advogada dele, mas é solteira também? Não interessa se eu sou solteira, se eu sou casada, estou ali trabalhando. Então, por exemplo, eu até falei, não sofri, mas, por exemplo, assim, nada que me constrangeu, porque a gente tem que aprender a lidar. Mas, por exemplo, doutor, eu preciso que o doutor assine para um delegado a liberação desse veículo, desse meu cliente. Doutora, você com esse batom vermelho, eu assino o que você quiser. Não quero que você assine pelo meu batom vermelho. Você vai assinar porque eu sou profissional, porque eu tô te mostrando dentro da lei que você deve fazer isso na sua conduta policial. É obrigação e dever seu. Então, isso são coisas que constrangem, né? Uma doutora dessa na minha delegacia pode o que quiser. Isso é coisas que constrangem e atingem o nosso profissional, né? Porque a gente tá lá para trabalhar e para mostrar técnica, profissionalismo, respeito. Então, isso, às vezes, parece uma coisa inofensiva. Foi um comentário, a gente sabe contornar, tem que aprender a contornar. Que é isso, doutor? Não, meu telefone tá no timbrado aí da procuração. Se precisar de algo relacionado a esse inquérito, pode acionar o meu escritório, porque o telefone do meu escritório está aí. Então, a gente tem que saber contornar com profissionalismo, e tem que estar preparada, porque acontece. Então, o exemplo que você citou é bem bacana para o público de casa entender, né? Mas o que acontece, porque aí seria o assédio em si mesmo. Até porque o lugar que você está atuando naquele momento é trabalho, então não tem nem que ter cantada nem nada. O ambiente é para trabalho. Então, você colocou bem aí. É inapropriado, ambiente inapropriado. Mas, doutora... Eu fiz um elogio, não tem que fazer elogio aqui nesse momento. Exatamente. Aqui não é lugar de elogio. Exatamente. Tá. Pri, seguiremos. Doutora Karina, eu queria saber a sua opinião como mulher, como advogada criminalista, a respeito da liberdade da Suzane von Richthofen. Olha, Priscila, é um tema que é complicado, porque as pessoas leigas, elas opinam muito mais que os advogados. A gente vê na rede social, você vê tanta opinião, você vai ver, não tem opinião de advogado ali. Mas assim, ninguém pode ser condenado, não existe prisão perpétua no Brasil. Mesmo quando a gente vê aquelas penas super altas, o máximo que a pessoa pode ficar em regime fechado é 30 anos. Então, não existe prisão perpétua. Ela tem direito à liberdade dela. Ela cumpriu uma pena. As pessoas podem achar que não foi o suficiente para puni-la. Mas a finalidade da prisão não é só a punição. É uma regeneração, né? E aí é uma organização da sociedade. Mas ela cumpriu a pena dela.
ela nunca, pelo que eu vi, não tenho acesso aos autos, né, da execução dela, mas eu acho que me parece que ela não tem falta grave, nada, né, que desabone ela, porque quando um detento, uma detenta comete faltas, ou seja, más condutas dentro do sistema carcerário, ele não pode progredir, pelo contrário, ele regride, né, o regime de pena. Então, ela conquistou essa progressão, a progressão ela está em lei federal, lei de execução penal, na LEP. O que está na lei é o que tem que ser seguido. A justiça não é o cumprimento da lei. É o que as pessoas não entendem. E a não liberdade dela seria o descumprimento da lei. A lei tem que ser cumprida. Se a lei dá o direito para ela progredir de pena e chegar à liberdade após um tempo estimado para regeneração dela e volta à sociedade, a lei tem que ser cumprida. E isso é justiça, é o cumprimento da lei. O contrário é uma injustiça. Porque aí estaria descumprindo uma lei federal que está ali para todos, para qualquer pessoa, não só no caso dela. O caso dela tem que ser analisado por uma viés legal, assim como qualquer outro caso, qualquer outra pessoa. É claro que foi um caso que teve uma notoriedade muito grande, mas tem que ser julgado como todos os outros, porque nós estamos em uma sociedade e somos cidadãos e todos têm que ser julgados de maneira igualitária. Ela como mulher, como homem. O crime tá ali, a pena tá ali, os benefícios tá ali, as agravantes estão ali para todos. E ela tá ali como uma cidadã que cometeu um crime, que foi punida e tem direito a ser regenerada e voltar à sociedade, como todo mundo. Muito bem. Doutora, sobre a questão das mulheres, tá? Quando eu vou falar sobre o crime, no geral, mas caso específico da mulher. Cometeu um crime internacional, um cidadão brasileiro, ele é condenado lá fora, vem para o Brasil, qual é a sua análise nesses casos? Deveria mudar a questão da pena, a questão das leis no Brasil? Como funciona? Olha, eu acho que nas questões internacionais, até em análise de alguns casos de repercussão que vem acontecendo, eu acho que a justiça brasileira deveria desburocratizar. Então, se a gente está falando de punição de pena, tem que ter uma pena justa, pode ter a liberdade, às vezes é justiça, mas às vezes a justiça é a prisão. Então, tem que desburocratizar isso, né? Então, cometer um crime lá fora, não importa onde seja cometido, o Brasil ele deveria ter um sistema muito mais rápido e mais ágil de fazer se cumprir. Não só na esfera criminal, mas, por exemplo, hoje, quando isso é uma dificuldade que muitas mulheres têm, quando, por exemplo, um devedor de pensão que mora fora do Brasil, que ele tem que ser citado fora do Brasil, né? E aí ele é citado pela justiça do país que ele está, né? Abre-se uma ação precatória e aí ele... é uma extrema dificuldade de chegar naquele cara que está fora do Brasil. Então, é uma burocracia enorme para esse cara conseguir citar aquele devedor de pensão que tem um filho no Brasil, por exemplo. Então, eu acho que essa burocracia, né, internacional, eu acho que dificulta no andamento da justiça, de modo geral. Em pleno 2023, né, deveremos evoluir. Sim, tudo, né, hoje tudo é digital, né, processo é digital, hoje a gente tem a tecnologia, ela nos dá a ferramenta para desburocratizar, para facilitar, para nos auxiliar, só que essas ferramentas, eu vejo que hoje no Brasil, no judiciário, elas ainda não estão sendo plenamente utilizadas no caminho da justiça. Muito bem. Pri, seguiremos aqui. Doutora Karina, a gente falou bastante de justiça, de defesa, a gente sabe que você é criminalista. Qual que é o cenário atual? Qual que é a sua atuação hoje dentro do direito criminal? Olha, eu sou criminalista, especialista, sou pós-graduado em penal, direito penal, em direito contratual, e já vai para uma área civil, mas é uma pós-graduação que agrega muito, em direito público. Tenho especialização em lei de drogas, então sou especialista em tráfico de drogas, e tenho especialização em júri, eu sou tribuna, né? Somente 3% dos advogados são efetivamente tribunos, né? Então eu fiz especialização com o Dr. Nassif,
que foi advogado da Susana Richthofen. Eu tenho uma atuação ali bem forte no tráfico e no júri, que são crimes contra a vida, que aí é julgado pelo povo. E são coisas que eu sou completamente apaixonada e amo fazer. Caramba, que legal, doutora Karina. Eu fico imaginando assim, eu como Priscila, que não entendo nada, gente, minha área é nutrição, não sei nada de direito. Mas assim, eu acredito que você deve enfrentar no seu dia a dia de trabalho coisas muito pesadas, assim. Como que você lida trazendo isso para a sua vida pessoal? Esses crimes, eu chamando, né, como leiga, de crimes bárbaros, hediondos. Eu acho que isso, às vezes a gente vê uma notícia e a gente se impacta tanto, né? Faz até mal. Como que você consegue lidar com isso? Olha, foi um desafio. Eu vou te falar que eu comecei na área criminal, na atuação no tráfico, né? Atuação técnica jurídica para o crime de tráfico de drogas, por eu ter um conhecimento vasto aí em lei de drogas. E o que aconteceu? Começou a surgir muitas oportunidades de crime de tribunal de júri, que são crimes contra vidas, que são homicídios, feminicídios, que são o que chocam mais a sociedade, né? Crimes contra a vida chocam bastante. Crimes sexuais também, mas principalmente crimes contra a vida, que são os mais bárbaros que a gente vê. E eu comecei a recusar, porque o júri é um rito extremamente complexo. Então, em segunda fase, são 2 fases, é um rito específico. Em segunda fase, eu já cheguei a ter audiências de 16 horas. Então, é pesado. E aí, conforme esse nicho veio para mim, eu me especializei e comecei a atuar. E eu lembro de uma atuação que eu tive, que foi a primeira e foi muito chocante para mim. E através dessa atuação, né, na área de tráfico de drogas, teve um homicídio do tráfico de um menino de 17 anos que foi torturado até a morte, enterrado. E a mãe dele, ele estava com um amigo, a mãe dele, né, sabia quem tinha matado, a mãe dele descobriu, a mãe dele buscou justiça, tem depoimentos, tem ela levando informações, enfim, acharam de onde estava o corpo, acharam o corpo do adolescente, foi desenterrado e tal. E eu entrei nesse caso na defesa, né, sou mãe também, e foi uma absolvição, né, a mãe desse garoto que perdeu o filho único, torturado até a morte, enterrado, ela teve até um problema cardíaco, ela faleceu um pouco antes do julgamento, só que foi um inquérito muito mal feito. O Estado, a autoridade policial é o Estado, atua como Estado. O Estado, ele falhou muito em todo o procedimento de inquérito e de processo. Eu entrei nesse caso para a defesa, me choquei, mas fui profissional. Eu tenho um conhecimento vasto, eu vou aplicar. Eu apliquei o meu conhecimento e eu absolvi os culpados. Eu absolvi em primeira fase, na verdade foi uma impronúncia, que é melhor do que uma absolvição. A impronúncia não é quando alguém do povo, a absolvição no júri é quando as pessoas do povo que julgam aquele caso, que são os populares, eles entendem, né, que a pessoa, e eles não precisam ter fundamento, eles entendem no seu íntimo como pessoa e como par. Eles podem ter um entendimento como par, por isso que não precisa ter justificativa. Que a pessoa é inocente. Uma impronúncia significa que em análise técnica, o judiciário entende que não deve sequer ir para o júri. E eu consegui fazer aquele trabalho extremamente técnico, que foi uma absolvição. E essa absolvição, né, por outro lado, foi uma impunidade. Eu não comemorei, foi uma absolvição assim incrível, tipo o meu primeiro júri, eu já consegui uma impronúncia de culpados, que tinha inclusive uma testemunha ocular do crime. E eu consegui essa impronúncia, que é maior que a absolvição, e me chocou, porque eu falei, será que eu contribuí para uma impunidade? Eu vou te falar que eu chorei, eu absolvi os meus clientes e eu chorei, porque os meus clientes eram culpados. Só que aí eu mesma me doutrinei, eu coloquei o que na minha cabeça, né? Não adianta só a gente falar, no meu coração. O que eu percebi ali? Eu falei, será que fui eu que contribuí para a impunidade ou foi o Estado? Na verdade, quem falhou foi o Estado. Porque se por um lado eu me senti, internamente eu me senti feliz, né? Mas foi uma felicidade que me causou uma culpa. Eu me senti feliz e eu vi um promotor de justiça, que geralmente são separados por fases, tem promotor que pega
vou falar um termo bem, pega o processo em andamento. E aí ele frustrado porque ele perdeu, né? Ele perdeu ali um caso que ele tinha materialidade de um crime bárbaro e ele perdeu. E o que acontece? Por que ele perdeu? Porque o Estado falhou. Ele se sentiu falho, mas foi uma falha que a autoridade policial contribuiu, os primeiros promotores que acompanharam o caso contribuíram. E o que acontece? O que eu coloquei para mim, né? A culpa não foi minha por essa absolvição. Em que pese eu tenha trabalhado muito bem, quem não trabalhou direito? O Estado. O Estado falhou. Eu consegui uma absolvição processual porque o Estado falhou no seu trabalho. Qual foi a absolvição? Por falta de provas. Se a lei diz que se não tem prova suficiente a pessoa não pode ser condenada, o que o Estado tem que fazer? Juntar provas suficientes para que aquele processo seja efetivo. O Estado não fez isso, a defesa venceu. Então, eu procuro sempre levar para um lado bem profissional. Hoje eu sei separar e eu sei que se eu fizer o meu melhor trabalho técnico jurídico e um culpado for inocentado, não fui eu que falhei, pelo contrário, eu fui excelente no meu trabalho. Quem falhou foi o Estado. E a culpa por um culpado estar na rua impune é do Estado, que, através dos instrumentos da autoridade policial, da investigação, do Ministério Público que conduz o caso, não conseguiu ter excelência naquele processo e fazer valer a justiça que consta na nossa legislação. Então, quem fez valer a justiça foi eu, mesmo que seja uma absolvição ali indevida. Porque eu peguei aquela lei e eu fiz a lei ser cumprida, o que o Estado não conseguiu fazer. Então, hoje, quando eu tenho um culpado absolvido, eu vejo que eu não sou falha e eu não tenho culpa naquilo. Eu fiz um trabalho de excelência que o Estado não conseguiu fazer a sua parte, eu fiz a minha parte, o Estado não conseguiu fazer e o Estado foi falho. Então, eu sempre, hoje, a falha é do Estado e eu fui ótima e fui excelente na minha atuação. Perfeita colocação. Doutora, qual recado você deixaria para as mulheres, né, que estão assistindo sobre as questões que nós levantamos, né, sobre as agressões? Ela tem que acreditar na justiça, tem que buscar, não deixar. Qual o recado que você deixaria? Eu digo assim, em relação a agressões às mulheres vítimas, ela tem que buscar sim. Porque não só por ela, mas por outras mulheres, né? A partir do momento que a gente busca os nossos direitos, a gente incentiva outras mulheres a buscarem os nossos direitos. Então, assim, eu já vi casos de mulheres que foram agredidas, passaram por diversas situações e não fizeram nada. Conseguiram até se desvincular daquele relacionamento, mas aquele mesmo homem começou outro relacionamento e ele fez a mesma coisa e pior com a segunda. Por quê? Porque ele fez uma vez e a primeira não fez nada. Então, a mulher ela tem que buscar os seus direitos, não por ela, mas para acabar com uma cultura de agressão contra as mulheres. Então, quando eu procuro autoridade policial e eu procuro justiça, eu procuro punição para o meu agressor, eu não tô fazendo isso só por mim, mas eu tô fazendo por todas as mulheres. Eu tô fazendo pelas minhas filhas e pelas minhas netas, que às vezes nem vieram ao mundo, mas já vêm com uma expectativa de sofrer qualquer tipo de agressão pelo percurso da sua vida. Então eu tenho que fazer isso para acabar com essa cultura de agressão, não só para mim, mas para as minhas pares, para as minhas parceiras de gênero, outras mulheres, inclusive para as minhas outras gerações. Você acha que isso vem melhorando a cada ano? Tipo, a gente sabe que nos anos 80, 90, a mulher vem ganhando seu espaço, mas ela tem que melhorar muito. Mas você acha que de uns anos pra cá vem ganhando mais força? Você vê as mulheres atuando, vê as mulheres denunciando? Como é que tá a justiça? A justiça tá punindo? Eu acho que tá melhorando muito. Eu acho que a Lei Maria da Penha, ela veio para ajudar muito. Eu acho que assim, a principal benefício é a ação
penal envolvendo violência doméstica, ela ser uma ação penal pública incondicionada. E o que é isso, né? Vamos falar para as pessoas entenderem. É uma ação que é incondicionada à representação da vítima. Então, a partir do momento que os fatos eles chegam em conhecimento da autoridade policial e do Ministério Público, aquela mulher ela não tem mais poder sobre aquilo. Porque a gente sabe que as mulheres, às vezes, estão num relacionamento abusivo e elas são manipuladas. Elas até procuram naquele primeiro momento a autoridade policial, ela procura se resguardar, mas ela acaba se reconciliando, ela acaba sendo manipulada e ela retroage, e é o que acontecia muito. E agora ela não pode retroagir, porque ela não tem mais controle. Então vem melhorando sim, os homens também, eles estão tendo essa consciência, então tem homem, eu perdi a cabeça, eu fui embora, porque senão eu ia fazer uma besteira, já ouvi relatos, e eu ia acabar me ferrando, eu ia sair prejudicado. Então os homens eles estão tomando consciência desse prejuízo. É claro que o homem ele não deve fazer isso para não ser prejudicado judicialmente e juridicamente. Ele não deve fazer isso por uma conduta ética masculina. Mas enquanto a gente não consegue mudar a cultura de um homem, ter uma conduta ética masculina de falar, eu não posso agredir uma mulher, porque isso é totalmente antiético, isso é totalmente covarde da minha parte. Enquanto a gente não consegue essa conscientização, vai por medo mesmo, por medo de responder processo. Então, assim, eu atuo em muitos, por exemplo, clubes de tiro, né? E a gente sabe que hoje, em que pese a lei esteja um pouco mais flexível para que a pessoa tenha ali posse, não digo tanto porte, mas posse de armas para que possa ter ali uma coleção, de ser colecionador de armas, ele não pode ter um histórico criminal. Então, ali são muitas pessoas boas, né, eu atuando diretamente, são homens que não são criminosos, são homens trabalhadores, homens que têm ali, vêm de boas famílias, têm boas famílias, mas que são impedidos desse direito, por exemplo, de ser um colecionador de arma e de adquirir armas, porque ele tem um histórico criminal de agressão à mulher. Então isso vem barrando muito. Como eu atuo diretamente, eles me procuram muito para falar, doutora, não consigo meu CAC, não consigo CR, porque eu tenho foi uma questão besta de uma discussão que acabou ocorrendo uma pequena agressão ou uma ameaça e hoje eu não consigo. Então, além disso, ele tá se vendo restrito de alguns direitos, né, de algumas coisas que eles querem, né, por exemplo, tirar um CAC, um CR e tudo mais. Então, isso vem conscientizando eles, olha, se eu fizer isso, eu vou me prejudicar. Muito bom. Pri, tem mais alguma para fazer para a doutora aqui? Doutora Karina, você tem um papel muito importante dentro da OAB, que é assessora estadual de prerrogativas. Explica para a gente o que é essa função. Assim, prerrogativas, né? O que é prerrogativas do advogado? São os direitos do advogado na atuação. Não são privilégios, são direitos, porque a partir do momento que um advogado ele tem o seu direito suprimido, o cidadão também tem. E pro criminalista, isso é essencial, fundamental, porque a gente sempre se vê diante de autoridades em praticamente 110% dos casos punitivistas, que são começa da Polícia Militar, Polícia Civil, e vai para o Ministério Público, e vai para a magistratura, para o Judiciário. Então, a gente tem que fazer valer os nossos direitos em prol, em benefício dos clientes. Então, a gente tem que saber como atuar em delegacias para beneficiar os clientes, não beneficiar, mas para fazer valer os seus direitos constitucionais, que é o direito de ficar em silêncio, o direito de ter o seu relato condizente com o que consta no inquérito, então o advogado ele tem que ter acesso, o direito de saber do que ele está sendo acusado, o direito de ter a visita do seu advogado, ter uma conversa particular com o seu advogado. Então, são direitos que a gente todos os dias vê as autoridades, né, de modo geral, tentando abolir, tentando desrespeitar. Então, por exemplo, eu vou te falar de um caso de atuação, tem diversos, mas assim, teve um caso bem polêmico, né, que foi um crime envolvendo um furto qualificado de 49 milhões de reais.
inclusive foi muito noticiado, ao qual as clientes elas foram torturadas por 12 horas, 2 mulheres, e ao final colocaram relatos no interrogatório que não existiu, colocaram palavras que elas não falaram, né? E ao chegar na delegacia e pedir para que o interrogatório fosse refeito, pedir uma entrevista pessoal e reservada com aquela cliente para entender o que aconteceu, para entender o que, assim, como que foi aquela condução policial, né, para ter conhecimento da tortura psicológica e física. Simplesmente eu fui restrita de fazer isso, de conduzir. Mas a partir do momento que eu tô sendo restrita do meu direito de uma conversa pessoal e reservada com o meu cliente, quem sai perdendo? O cliente. Porque como ela ia chegar em mim e falar, elas, no caso, que foi mais de uma, olha, eu fui torturada, eu estou 12 horas sendo torturada. Então, a gente garantindo os nossos direitos, a gente garante o direito do cidadão, de forma geral. Então, ali eu tive uma grande dificuldade, porque, olha, eu sou advogada, eu tenho o direito de pedir isso, mas para mim, não. Para um cidadão que tá ali. Porque se o cidadão errou ou não, ele vai ser punido. Mas ele tem direito a um devido processo legal. Ele tem direito a um processo legal sendo feito e caminhando conforme a lei diz, e não conforme uma pessoa entende. Se a lei diz que ele tem direito de ficar em silêncio, ele tem direito. Se ele tem direito de falar, ele que vai falar, e não uma autoridade policial vai relatar o que não existiu, né? Num outro caso, eu cheguei na delegacia e 3 rapazes estavam dentro de uma viatura, né, de um espaço minúsculo, homens grandes, há mais de 8 horas ali. Eles não estavam sentindo mais as pernas, os braços algemados com a mão para trás. Erraram? Pode ser que sim, pode ser que não, porque não foram julgados. Uma pessoa, a Constituição Federal diz, qualquer pessoa só pode ser considerada culpada em um processo penal após o trânsito julgado. Até o trânsito em julgado, todos são inocentes. Então, eles nem sequer foram julgados ainda. E te digo mais, vai ser um caso de inocência, porque tem nulidade processual grave. Mas eles estavam ali há mais de 8 horas, já tinham 2 advogados, que provavelmente não eram criminalistas, que estavam ali há 3 horas. E eu acabei de chegar. Cheguei, fui conversar com a família, cadê os meninos? Doutora, eles estão há mais de 8 horas, num calor, dentro da viatura fechada. E os 2 advogados que estavam lá estavam conversando, né? Um estava totalmente informal, ok, pode ter, né, tenha sido que eles tenha sido acionado ali de forma emergencial, e eles estavam conversando, eles se colocaram no lugar da família. A família, quando chega na delegacia, que ele tem um familiar preso, seja por embriaguez ao volante, que todo mundo está predisposto, por qualquer tipo de questão, a família tem que esperar, acionar, ao máximo acionar um advogado, sentar e esperar. Um advogado não. Os advogados ali, 2 homens, se colocaram no lugar da família, sentaram do lado da família e se colocaram. Por quê? Porque não conheciam das suas prerrogativas. Quando o advogado, principalmente criminalista, conhece as suas prerrogativas, ele conhece até onde ele pode ir dentro de uma delegacia e para conduzir um processo. Ele sabe que ele não tem que ter restrição para com a autoridade policial, que é o delegado. Ele pode transitar ali pela delegacia, é claro, né, tendo consciência ali da sua segurança, e com bom senso também. Então, eu tendo conhecimento das minhas prerrogativas, porque eu já fui diretora regional de prerrogativas, fui diretora de prerrogativas da mulher advogado, e hoje eu estou no cargo estadual. Então, eu tenho consciência tanto para eu atuar e para auxiliar outros colegas. Eu sou acionada frequentemente para auxiliar advogados que às vezes não sabem o que fazer numa conduta ali, dentro de uma conduta policial, de abuso de autoridade. Então, eu cheguei, eu fui até a autoridade policial, um delegado extremamente ético, e os advogados não tinham, eles estavam há 3 horas, sequer tinham acionado o delegado. E eu sei do meu direito de chegar e ter acesso ao delegado sem restrição a qualquer momento que eu quiser. Eu cheguei, por favor, qual a sala do delegado?
é aquela ali. Cheguei no delegado, tadinho, ele tava até jantando, tava terminando outra ocorrência, jantando, mas mesmo assim me recebeu. Eu falei, com licença, olha, eu tenho 3 pessoas, porque antes de tudo são seres humanos, que a gente nem sabe se é culpado ou se é inocente ali numa delegacia, né? Falei, tenho 3 pessoas que estão há 8 horas ali numa viatura fechada. O delegado virou, doutor, eu não sabia disso. Eu sei que os policiais estão relatando uma ocorrência, mas eu não sabia quantas horas eles estão lá. Por favor, eu vou lá, eu vou pedir para que eles retirem, tragam eles para dentro. Eu falei, é isso que eu não entendi. Eu não entendi por que eles não estão aqui dentro, sentados, aguardando que seja lavrado flagrante ou que quer que o doutor vá fazer como autoridade, mas eu não entendi por que estão lá e não estão aqui. Imediatamente esse delegado foi lá, pediu para tirar os meninos. E aí eu falei, ele falou, doutora, vai demorar, tem muita coisa, eu estou jantando. Eu falei, doutor, eu posso já ir conversando com o meu cliente, eu posso já ter essa conversa reservada, porque adianta para o doutor e para mim. Porque aí quando o doutor for pegar a sua ocorrência para lavrar o boletim de ocorrência, os advogados são 3, e tem 3 advogados. São 3 pessoas com 3 advogados, vai demorar. Os advogados já conversaram com seus clientes. Ele falou, claro, pode sim. Fui lá conversar com o meu cliente. Nessa que eu fui conversar, veio um advogado homem e começou a gritar. Ei, como assim os últimos serão os primeiros? Eu estou aqui há 3 horas e a doutora chegou agora e já vai passar na frente de todo mundo? Doutora não tem educação? Eu falei, eu tenho educação. O que o doutor não tem é conhecimento de prerrogativas. Como você deixou o seu cliente 3 horas dentro de uma viatura fechada? Como você chegou, o doutor chegou na delegacia, está há 3 horas e não procurou o delegado, autoridade policial? Como o doutor sabe que o seu cliente estava aguardando ele entrar para poder solicitar a conversa reservada? Você não tem que aguardar. Quem aguarda é a família. O advogado entra e faz. O delegado viu, o delegado falou, olha, desculpa, mas nenhum de vocês 2 conversaram comigo até o momento. Quem conversou foi ela. Então, quem vai começar a conversa reservada é ela. E esse advogado, ele ficou tão bravo que ele foi conversar até com os meus clientes, com a família do meu cliente, né? Falaram, essa advogada e tal. Quando eu saí, conversei, tive minha conversa reservada. Quando eu saí de dentro da carceragem da delegacia, ele estava falando com os meus clientes mal de mim. Eu falei, doutor, primeira coisa, para vir numa delegacia, o doutor precisa ter consciência das suas prerrogativas e atuar como advogado. E não ficar sentado ali, se colocando em par com a família. Se o doutor não soube atuar, eu sei, em prol e pelo bem do meu cliente. E quando a gente atua, não é só por uma defesa jurídica, é para garantir a integridade física também. Ele estava ali, ele teve um prejuízo para sua integridade física, eles estavam passando mal. E o advogado, ele não soube, ali como ele não sabia das suas prerrogativas, provavelmente não era um advogado especialista na área, ele não soube garantir a integridade física do seu cliente. Então, quando eu chego num atendimento em delegacia, num flagrante, a primeira coisa que eu vou garantir, a integridade física. Você tá bem? Como é que você está? Garantir a integridade física, eu vou para a parte jurídica e para a legalidade dos atos que ali serão formalizados. Perfeito. Ótima explicação sobre prerrogativas. E por que ele se incomodou? O que fez ele se incomodar? Não conhecimento, uma mulher atuando. Tem uma série de fatores aí envolvidos, né? Sim, porque a gente tá falando do tema mulher, então assim, a mulher chega empoderada, forte, sabendo como atua, o que a gente já comentou, você se especializar como advogada criminalista e tudo mais, te fez uma mulher forte. Com conhecimento, você vai atuar. E aí você vê que tem colegas de profissão que estão meio que perdidos. E aí, vendo uma mulher atuando, se sentem desconfortáveis. Sim, eu senti naquele momento, e principalmente porque o delegado, geralmente o delegado que tá do outro lado, né? Mas o delegado, ele ficou muito do meu lado. Então, ele viu, né, aquela meio que a agressão verbal do advogado comigo, e ele falou, doutor tá falando que tá aqui há 3 horas, mas eu não te vi em nenhum momento você veio falar comigo. Você tá aqui há 3 horas. E aí, eu vi um certo preconceito como se eu tive prioridade naquele atendimento, porque eu cheguei e eu soube conduzir aquela situação. Eu atendi com prioridade, mas por quê? Porque eu cheguei e atuei. Eu não cheguei e fiquei do lado da família. Eu atuei
num trabalho técnico jurídico ali. E eu senti meio que só pelo olhar que ele entendeu, que ele me julgou de estar tendo aquela prioridade por ser mulher. Tipo, ele já olhou assim, né? Tipo, a mulher... Mas eu não fui atendida com prioridade por ser mulher. Eu fui atendida com prioridade porque eu sabia dos meus direitos. Porque eu sabia não só dos meus direitos, mas do meu dever de preservar a integridade daquelas pessoas. Porque, antes de mais nada, são seres humanos, né? Que tinha família, que tinha filhos. Então, eu tive minha prioridade porque eu conduzi de forma muito técnica, né? Que tanto ficou... Eu preservei a integridade do meu cliente, eu ajudei o delegado, porque eu agilizei a situação. O delegado, ele não tinha sequer conhecimento. Até o momento, as pessoas estavam na mão ali da polícia militar. Então, sequer o delegado ele tinha conhecimento. Então, eu levei a conhecimento do delegado, eu iniciei os trâmites ali de conversa reservada com os clientes. E ele simplesmente estava esperando. Mas eu senti julgamento, sim, de estar tendo aquela prioridade dentro da delegacia por ser mulher. E aí, quando eu saí, eu deixei claro, eu fui falar com ele, né? Gerou até uma discussão, para deixar claro. Olha, eu tive prioridade sim, mas não porque eu sou mulher. Eu tive prioridade porque eu sei trabalhar. Eu sei o que eu tô fazendo. Isso aqui eu manuseio de olho fechado, com os pés nas costas. Você que tá perdido, você não foi atendido em 3 horas porque você não sabe o que você tá fazendo dentro dessa delegacia, como advogado. Como eu sei o que eu tô fazendo, eu vou e faço. Doutora, assim como, doutora Karina, assim como médicos, bombeiros e outras profissões, tem algumas emergências para atendimento. Já passou na sua vida, né, atuando alguma emergência que você teve que correr para a delegacia no meio de alguma situação? Nossa, diversas vezes. E assim, uma vez que me tocou muito, assim, que eu me senti discriminada como mulher, foi uma vez que era um sábado à noite, né? Como toda mulher de meia idade, toda pessoa, fui ter um lazer, a gente trabalha a semana inteira. Então eu marquei de me encontrar com uma amiga e me vesti, porque a gente tem as vestimentas, eu me vesti para uma festa de sábado à noite. E eu chegando nessa festa, nesse barzinho, num sábado à noite, para encontrar amigos, num ambiente totalmente descontraído e informal, com uma roupa totalmente descontraída e informal, eu tive uma solicitação de atendimento de um flagrante. E aí eu tentei, falei, não dá, não consigo, e a pessoa desesperada, só confio em você, no seu trabalho, pelo amor de Deus, ajuda, tal. Era uma questão bem dramática. Falei, tudo bem, não ia dar tempo de eu ir para casa. Tem que chegar logo. Porque dependendo da autoridade, são plantonistas, são diversos delegados, né? Não é um delegado que está ali fixo na delegacia. Então, cada autoridade policial, infelizmente tem autoridade policial, que quando a família ou a própria pessoa que está ali, né, sendo indiciada por algum crime, aciona um advogado, o que eles fazem? Eles agilizam tudo para não dar tempo do advogado chegar e eles conduzirem da forma que eles querem conduzir. Então, eu tive que ir imediatamente para essa delegacia e com uma roupa informal de sábado à noite. Chegando lá, eu me senti constrangida, porque eu sou muito formal na minha forma de me vestir. A formalidade é uma das coisas que eu mais amo no direito. Eu amo o estilo de roupa formal de advogado, eu amo as formalidades do direito, algo que eu amo. Tem muitos advogados que odeiam, né? Tem advogados que não gostam de terno, gravata. Eu amo as vestimentas formais que a vida jurídica ela nos exige. A fala formal, procedimentos formais eu gosto. Então eu fui constrangida porque eu estava com uma vestimenta totalmente inadequada para um ambiente de uma delegacia. E chegando lá, eu adentrei na delegacia, fui iniciar os meus procedimentos, fui falar com o delegado. Antes de mais nada, eu pedi perdão para o delegado por estar com vestimentas inadequadas. Eu falei, doutor, foi uma emergência, eu não estava esperando esse flagrante, não estava em casa, eu vim de outro lugar, de uma outra cidade, na verdade, eu vim de uma cidade vizinha, estava num ambiente descontraído, me perdoa pelas vestimentas inapropriadas. O delegado, ele falou, doutora, a doutora está com uma roupa de sábado à noite, né? Infelizmente, aí os seus clientes atrapalharam o seu sábado à noite, mas a doutora está extremamente perdoada, pode trabalhar. E ele falou, e mais,
não vai na carceragem com essa roupa, eu vou pedir para trazer o seu cliente até aqui a salinha do lado, para a doutora não ter que adentrar, porque sábado na carceragem de plantão tem muita gente. Então você vai atender seu cliente aqui na minha sala e fica tranquilo, porque a doutora tá com uma roupa de sábado à noite, é normal. Foi extremamente assim sensível a situação, né? E aí atendi o meu cliente, conduzi muito bem toda a situação, tanto que o flagrante, a prisão em flagrante, a voz de prisão em flagrante dada pelos policiais militares, o delegado não concordou, e ali mesmo ele relaxou, ele falou, não vou dar prisão, eu vou relaxar, eu vou lavrar um termo, lavrou até um termo infracional, e eu vou liberar, né, que foi uma vitória muito grande, foi uma atuação muito boa nesse caso que eu tive em sede de delegacia. Só que quando foi para a escrivã, para lavrar, fazer as formalidades, passar para o papel, escrivã. A escrivã me tratou extremamente mal. Ela mal olhou na minha cara. Ela não me colocou no termo, não colocou espaço para eu assinar. E o que acontece? Quando tem um advogado conduzindo um flagrante, antes dos policiais terem acesso a assinar como testemunha ou qualquer coisa, o advogado, primeiro a autoridade policial lavra, e nada é impresso, assim, eles imprimem pra gente conferir, mas nada é lavrado sem o advogado dar o ok. Então, o que ela fez? Ao invés de passar, doutora, como é o procedimento padrão, por favor, analise a documentação pra gente fechar esse caso, esse inquérito. Ela me ignorou totalmente, ela foi direto pros policiais, pedindo para eles assinarem, para ela já registrar em sistema, sem eu dar o ok. Então, se eu falo ali, não vai assinar, esse interrogatório não tá certo, e aí? Ela me ignorou, ela foi direto nos policiais, deu para os policiais assinarem, não pediu para eu revisar, ela sabia que eu estava no caso, não pediu para eu revisar, não deixou espaço para eu assinar, simplesmente me ignorou. Eu pedi para ela, olha, por favor, você já pode verificar para já tirar os algemas, porque o delegado já falou que não vai ficar preso. Ela falou, depois eu falo com ele, com os policiais. Tipo, ela viu no papel que o delegado já tinha falado que não ia prender, que eles não iriam ser mantidos presos ali, detidos, né? E ela me ignorou totalmente. Então, eu me senti totalmente, assim, constrangida e me senti discriminada por outra mulher. Então, assim, foi uma situação que eu fui com uma roupa inapropriada, porque a situação pediu. Eu fui super respeitada pelos homens, pelos policiais militares, pelo delegado. Eles tiveram, assim, uma solidariedade comigo, um respeito, né? Porque eles viram reconheceram que era uma situação ali de um sábado, meia-noite, né? E porém, por parte dessa mulher eu fui discriminada. E eu senti que eu fui discriminada pelas minhas vestimentas, sendo que eu já entrei pedindo desculpas, né? Pedindo perdão ali pelo constrangimento da roupa inadequada. Mas eu me senti discriminada e por outra mulher, sendo que aí eu vou defender os homens, né? Eu tive uma solidariedade masculina e um respeito muito grande. O que eu não tive por parte da única mulher que era a escrivã que estava ali no ambiente. O que você diz, Pri, sobre esse episódio? Eu acho que faltou ali a sororidade, né? Exatamente. Cadê aquela mulher que de repente vem falar até do feminismo e quando se depara com uma outra mulher acaba se comportando dessa forma preconceituosa e julgadora, né? Exatamente. Que sirva de exemplo para outras mulheres. Né? Isso aí, mulherada, sororidade. Sim, e os perrengues de delegacia, que você já sabe, né? Muitos. Independente de gênero, acontece. Sim. Enfim, doutora, vamos para a pergunta que a Priscila e o público de casa quer saber. Doutora Karina Carmo, você decidiu entrar na área de advocacia, né? Exercer essa função e criminalista. A partir de que momento da vida você deu start e falou, eu quero fazer direito? Olha, isso é uma coisa que eu nem sei explicar. Eu sempre quis, eu nunca tive dúvida naquelas perguntas do ensino fundamental. O que você quer ser quando você crescer? Eu falava advogada. E ninguém entendia porque não tinha advogado na família extremamente humilde. E eu nunca tive dúvida de vestibular, de nada na minha vida. Sempre falei, vou ser advogada, não eu quero ser, eu vou ser. Determinado momento da minha vida, assim, a decepção que eu tive, que vem um choque de realidade, porque quando a gente é criança, a gente acha que a gente pode ser astronauta, bailarina, tudo.
Foi quando, assim, a minha mãe mesmo, eu nem julgo ela, porque ela teve uma vida muito difícil também. Então, a minha mãe, empregada doméstica, a gente vê num catálogo de um tio meu, eu falei, nossa, eu vou comprar tudo isso quando eu crescer, com 10 anos, né? Porque eu vou ser advogada. Eu falei, vou ser advogada. Aí a minha mãe ainda falou assim, se você casar... Não, ela falou, se você casar com um homem rico, né? Aí você vai ter casa com... Eu falei, não vou precisar casar com um homem rico, porque eu vou ser advogada e eu vou poder comprar tudo isso. Aí ela virou pra mim, eu lembro, né? Até sendo uma inocência, ela falou, você nunca vai ser advogada, porque filho de pobre não vira advogado. O máximo que você vai ter um dia é um banheiro de um advogado pra você lavar. E você agradeça a Deus se um dia um advogado der um banheiro para você lavar. Foi isso que ela falou para mim. Naquele momento eu senti, doeu. Eu lembro que eu me calei, eu subi para cima da laje, tinha um 3º andar, subi para cima da laje e eu chorei. E ali eu coloquei dentro de mim, eu nunca vou ser advogada. E aí comecei a trabalhar e tudo mais. E eu trabalhava num lugar, eu era a funcionária do mês todos os meses. Eu tenho foto, tirando foto da funcionária do mês com a minha foto lá no fundo, né? E trabalhava de telemarketing, eu amava o que eu fazia. Então, quando a gente ama o que a gente faz, é diferente. Todo mundo que trabalhou comigo, eu trabalhei quase 5 anos nesse lugar, odiava, e eu amava. Eu ganhava muito dinheiro, eu ganhava muito bem. Eu com 18 anos, ganhava média, sem faculdade, ganhava média de 4 mil reais com comissão. Eu era primeiro lugar, eu ultrapassava todas as metas, eu ia pedir mais meta. Era funcionária do mês por vários meses. Então, eu falei, eu tô estudando, eu tô ganhando dinheiro, né? Mas, assim, tô estudando não, tô trabalhando, tô ganhando dinheiro, vou estudar, preciso estudar. E aí eu fui procurar curso técnico e já veio direito. Aí eu falei, isso eu nunca vou ser. Porque filho de pobre nunca faz direito. E você vê como é uma coisa que enraiza em você. Porque eu tinha um dinheiro para pagar essa faculdade, porém eu tinha uma limitação interna que falava que eu nunca ia conseguir. E aí eu fui fazer um curso de gestão financeira, curso técnico, eu alinhei tudo bonitinho para fazer a matrícula, deu tudo errado. Pedi para sair mais cedo do trabalho, deu tudo errado, eu fiquei muito estressada, eu chorei. Falei, já que deu errado, quer saber? Veio uma coisa em mim, falei, vou fazer direito. Aí fui procurar uma faculdade, fiz a matrícula, aí aí fui me inscrever pro Enem, porque o Enem tava ali aberto e tal, e aí eu fui super bem, fiz a matrícula. Quando eu fiz a matrícula, tudo certinho, que eu passei para começar uma faculdade, passei no vestibular, fui muito bem, passou 10 dias eu descobri que tava grávida. E aí vieram falar, agora você não vai poder. Eu falei, vou. Comecei a faculdade grávida, falei, vou fazer, sim, não vou adiar esse plano. Aí comecei, sempre tive uma paixão por direito penal. Sempre fui apaixonada. Filmes jurídicos, filmes de júri, filmes de tribunal, de julgamento, eu sempre fui apaixonada. E aí, eu comecei a faculdade grávida, os meus colegas. Eu estudei com filho de juízes. Eu tinha amiga que era filha de juíza, filha de delegado, né? E a gente estudando ali, todo mundo na mesma turma em pé de igualdade. E eu bem insegura, né? E eu, a gestante da turma logo no primeiro semestre. Todo mundo, nossa, agora você vai ter que trancar. Eu falei, não. Ai, mas vai te prejudicar. Ai, e eu, firme. Não tranquei a faculdade em nenhum momento. A minha filha, com 40 dias de vida, já deixava ela em casa. E estudando um triplicado, né? E eu lembro que eu tinha um professor que era delegado, e aí eu voltei, não tinha tido nenhuma aula com ele, e já vinha a prova dele, que era uma das primeiras provas. Eu falei, professor, você consegue me ajudar? Porque eu tô voltando de licença maternidade, cheio de leite, tava no puerpério ainda. E ele falou, claro, e aí ele pegou e me deu uma aula praticamente particular. Teve uma aula que ele parou tudo e me deu uma aula particular de direito penal. E ele, como delegado, eu falei, é isso que eu quero pra mim. Aí em seguida eu tive uma outra professora, que ela me desmotivou totalmente. Ela falou, olha, direito penal, você vai passar fome. Ou você tem que estar dentro do crime e ser uma criminosa, ou você vai passar fome se você quiser e vai ter que vir dar aula. Você vai focar, ela não foca. Ela falou, meu erro foi focar no direito penal, porque ele é apaixonante. E ele é apaixonante, até para quem não tá na área do direito. Ele é apaixonante, eu foquei nisso, eu tive que vir dar aula sabendo que eu queria atuar.
Aí, ok. Aí eu tive uma outra professora muito querida, que hoje é juíza, estava estudando para magistratura. Ela falou, eu amo direito penal, mas eu sou obrigada a fazer civil, eu não consigo, é difícil de você entrar nessa área. Porque você tem que estar ali, você tem que ter conhecimento dessas pessoas. Ela era uma professora que veio de uma família extremamente rica, e que ou você tá ali em crimes políticos em grandes bancas, que são quem atende CPI, crimes de colarinho branco, ou porque, assim, é dividido os crimes em 2 crimes. Crimes de colarinho branco e os crimes que dizem, né, que é um crime da marginalidade. São crimes de roubos, crimes violentos, crime contra o patrimônio, de forma mais agressiva. E aí ela também me desmotivou. Eu falei, caramba, mas é o que eu amo. Aí eu fui fazer... um ano antes de me formar, eu não ia prestar para a OAB, fui prestar, né? E aí, estudei muitas outras matérias, porque direito penal era algo que eu já manejava muito bem. E aí eu falei, eu vou fazer só pra ver. Pra você ter uma noção, era o dinheiro da minha compra do mês, pra eu comprar. Eu tava separada, eu tinha acabado de me separar, sofri uma desilusão amorosa. Eu tava sozinha com uma criança de 3 anos, estagiando, e aí eu tava com o dinheiro da minha compra do mês inteiro. Eu falei, eu vou pagar minha OAB, e tipo, na época, R$300, que era a minha compra do mês inteiro. Vou pagar minha OAB e vou fazer uns bicos, qualquer coisa para repor, para comprar comida, mas eu vou tentar. Isso um ano antes de me formar. Eu me inscrevi para passar, para fazer o exame da ordem, tipo, acabava meia-noite, 11 horas da noite, faltando 1 hora. E todos os meus amigos se inscrevendo. Eu falei, gente, eu não posso gastar dinheiro. Porque se eu passar agora, eu não vou poder atuar, porque eu preciso terminar a faculdade, né? Quando você é aprovado na ordem antes de se formar, você precisa se formar para poder pegar a sua carteira e efetivamente atuar. Só que eu falei, me deu um negócio no coração, falei, vou prestar. E aí, a primeira fase, eu fui muito bem. Tipo, eu tive mais de 20 pontuações acima do que eu precisava. E eu não esperava. Eu falei, oi? Aí, pra segunda, eu não fiz cursinho, nada. Pra segunda fase, eu falei, vou fazer um cursinho. E eu fui fazer um cursinho, e eu escolhi a área penal, com a Patrícia Vanzolini, que hoje é mulher, advogada criminalista, presidente da Ordem dos Advogados. E aí, eu sempre queria conversar com uma professora fantástica. E aí eu queria conversar, não tinha oportunidade, até que um dia deixaram, que todo mundo acabava a aula, hora de dúvida, o pessoal grudava nela. E aí eu lembro que todo final de aula eu queria multidão de gente. Aí eu fui conversar com ela, professora, você é atuante, doutora é atuante, atua na área penal, é escritora também. E o que você acha de eu atuar na área criminal? Você acha que uma mulher consegue? Você acha que é fácil? Ela falou, sim, se você quiser, independente de você ser mulher. Se você for técnica, estudar, você consegue, você isso. Então, olha como a mente eleva as pessoas, né? E aí, tanto que elevou ela, hoje ela é presidente da OAB, a gente tem uma mulher criminalista presidente. E aí, nisso, eu falei, não, eu acho que eu posso ser, sim. E eu fui prestar o exame da ordem, tirei 9. Eu até falei pra ela, tive uma reunião com ela essa semana, com a presidente da OAB São Paulo, a maior OAB do Brasil, 400 mil inscritos. E eu falei, professora, você me incentivou, e além do mais eu fiz um cursinho e tirei 9 com você. E aí, quando eu me formei, eu trabalhava em multinacional, era muito boa no que eu fazia, tanto que eu até optei por fazer uma pós em direito contratual. E aí, trabalhando, tava assim, minha carreira deslanchando, eu tive um AVC. Eu tive um AVC aos 27 anos, por estresse. Assim, eu amo a minha profissão, mas o meu amor pela minha profissão, pelos estudos, me adoeceu. Porque é uma rotina pesada, uma vida sedentária, uma alimentação errada, que me adoeceu. A gente tem que amar, mas a gente tem que, né, ter limites. E aí tive um AVC, tive que largar tudo e comecei a trabalhar de maneira autônoma. Então, um dos primeiros clientes já foi um cliente criminal, que adorou a minha atuação, eu estudei muito, aí o que acontece? Quando eu comecei a atuar, começou a vir um cliente, eu atuei muito bem, consegui a liberdade de 2 pessoas, assim, no primeiro caso criminal, e aí começou a vir cliente muito criminal, eu falei, tá acontecendo. E aí, eu muito cautelosa, estava terminando a pós-graduação de contratos, direito contratual, eu falei, não, eu preciso de uma pós, me especializar em direito e processo penal. Fui buscar uma especialização teórica,
E aí eu comecei a frequentar a OAB, já conheci um advogado muito bom, referência em direito penal e tráfico de drogas, e comecei a atuar com ele de forma gratuita, para ter a prática mesmo, com alguém atuante. Era um advogado com mais de 25 anos de carreira. Então eu juntei aquele conhecimento de prática de um advogado experiente com a teoria da pós-graduação. E aí, assim, eu comecei a atuar e hoje são aí 8 anos atuando nessa área que eu amo. E aí me especializei em júri, lei de drogas, e eu sou apaixonada pelo meu trabalho hoje e só tenho a agradecer essa área. Consigo atuo fortemente. Hoje eu tenho nome, eu tenho reconhecimento, eu tenho uma carteira de clientes assim, que eu não dou conta, né? E tô muito feliz com a área de escolha, né? Com a advocacia e com a área que eu escolhi para trabalhar. E eu acho que de tudo que a doutora Karina falou aqui, o que mais, eu acho que a mensagem que você passou agora, só para puxar, né? Porque, gente, uma mulher com uma história dessa, que ela tinha um bloqueio colocado pela própria mãe, né? Não por maldade, mas às vezes os nossos pais, eles tentam nos defender de algumas frustrações futuras e isso corta as nossas asas, né? E mesmo assim você alçou voo. Eu quero te parabenizar e eu acho que é essa mensagem que você está entregando aí, viu? Pra mulherada. Sim, a gente pode tudo. E assim, não tem área, é predominantemente masculina. A gente pode tudo, a gente com jeito, a gente, é claro que é muito mais difícil, né? Mas a gente com força de vontade, com dedicação, a gente consegue. E hoje eu posso falar, tem homens advogados que eu me espelho, que me respeitam como advogada. Isso é muito bom, porque assim, eu tive esse problema com esse advogado, mas eu tenho advogados renomados, que eu sempre admirei, que eu era fã e hoje são meus amigos. E os advogados, eles respeitam muito a mulher advogada criminalista, eles reconhecem. Então assim, eu tenho uma sorte de ter advogados homens ao meu redor, que a maioria são homens, que não me discriminam, que me respeitam e que me ligam, que pedem ajuda e que me ajudam também e me reconhece como uma ótima advogada. Mas é claro que a gente, às vezes, não por parte da advocacia, isso eu nunca passei, mas na atuação a gente sofre discriminação, obstáculos. Mas, gente, o que a mulher mais tem na vida é obstáculo. A gente tem obstáculo desde o nascimento, a gente tem diversos obstáculos. E o que a gente mais tem feito na história é ultrapassar e superar esses obstáculos. Então, é só mais um de diversos que a gente tem no dia a dia, como mãe, como mulher, em relacionamentos, como pessoa, em tudo. Foi só mais um obstáculo que, quando a gente tem paixão, a gente supera facilmente. Doutora, eu quero parabenizar, reforçando aqui o que a Priscila mencionou, sobre essa questão. Para ficar para o público de casa, que você pegou um reforço que era totalmente negativo, né? E aí é a psicologia que a gente tem que trabalhar. E você pegou como reforço positivo. Eu também trabalho muito dessa forma. Eu acho que a atuação das pessoas, né? No geral, os anos 90, anos 2000, essa geração, ela trabalhava muito com esse reforço. Tipo, não, eu tenho que vencer. E hoje a gente tá vendo aí a nova juventude, a galera tá chegando, que quando ela pega cada obstáculo, ela já se frustra. Então, que sirva de exemplo. A gente não pode pegar a dor como só negativo e eu sou o derrotado ou perdedor. Não. Eu pego aquilo e falo, não, eu vou dar a volta por cima e vou vencer. Então, hoje, eu conhecendo a sua história aqui, quero parabenizar uma mulher forte, uma mulher com muita fibra, que vem atuando aí com muita força dentro da área criminalista. Parabéns. Obrigada. E assim, o complicado, uma coisa muito complicada, que assim, você falou uma mulher forte. Tem que ser muito forte. Tem que ser muito forte, tem que impor muito, tem que ser impositiva, tem que ser autoritária, porque a gente tem que se impor, tem que ter autoritarismo. E aí uma dificuldade é a sensibilidade da mulher, né? Porque aí quando eu saio do escritório, eu saio do fórum, eu saio da delegacia, eu sou uma mulher. Então, assim, eu tenho a minha sensibilidade, eu preciso voltar para esse polo de mulher. E às vezes as pessoas que me conhecem atuando, às vezes acham que eu nem tenho esse lado. Só que eu tenho, eu tento e eu me esforço e eu tô conseguindo virar essa chavinha. E às vezes a gente é indefesa, por exemplo, às vezes eu não consigo abrir um vidro
de azeitona. Eu falo, nossa, eu posso tanta coisa. Eu faço coisas impossíveis no judiciário e eu não tô conseguindo abrir um vidro de azeitona. Porque eu sou uma mulher, eu sou sensível. Então, assim, uma coisa importante é que a mulher, por mais forte que ela seja, ela tem que ser enxergada como mulher. E às vezes, por conta da minha profissão, às vezes eu não sou muito enxergada como mulher fora dessa profissão, porque eu tenho uma profissão que exige força, exige uma imposição. Então é importante vocês que conhecem mulheres fortes, que até a mulher forte, ela precisa de um descanso, ela tem o seu lado indefeso, né? Ela tem o seu lado que precisa ser enxergada de um carinho, que ela precisa ser enxergada com a delicadeza que uma mulher tem que ser enxergada. Então, às vezes eu sou enxergada muito como uma mulher advogada forte, mas às vezes a gente precisa ser enxergada como uma mulher delicada. E é muito difícil para quem tá numa área como essa. Eu quero deixar aqui os meus parabéns ao mês da mulher, tá? Todas as mulheres presentes aqui hoje, Priscila, somos maioria, doutora Karina, a Rafa. Também quero agradecer a minha equipe, que é formada por a maioria mulheres, né? Mandar um beijo pra minha mãe, né? A mulher da minha vida, minha mãe, minhas filhas, minha esposa. Não tenho o que falar, minha esposa é extremamente forte, uma mulher guerreira também. Na área de... Ela passou também pelo mesmo processo, na época de faculdade, fazendo nutrição. Priscila acompanhou, gestação, e está aí no campo de atuação também. Enfim, quero agradecer a todas as mulheres e estou muito feliz aqui hoje com o programa, né? Que é a maioria na banca aqui de mulheres, e falando aí da atuação do dia a dia das mulheres e levantando a bandeira e defendendo as mulheres. É isso aí. Priscila, quer falar mais alguma coisa, deixar algum recado? Somente agradecer e a presença da doutora Karina aqui, tudo que ela entregou pra gente. E, doutora Karina, fica à vontade também para deixar seu Instagram, seu contato do seu escritório. Meu Instagram, DRA_K, doutora K, né? Deixei de uma forma ali mais casual, mas eu tenho o Instagram do escritório, que é carmok.consultoria, né? Lá eu tenho uma equipe jurídica que me auxilia, que são de mulheres também, mulheres fortíssimas, que sem essa equipe eu também seria muito difícil ter o êxito que eu tenho, que nós temos, que o êxito, às vezes eu atuei sozinha, mas a maioria das vezes eu atuei em conjunto. E também te dar um feliz Dia das Mulheres, para a Rafa, para todo mundo que está nos assistindo, e agradecer a oportunidade de vir falar desses desafios que toda mulher, e a minha área, não só a minha área, mas toda mulher passa, enfrenta no dia a dia. Muito legal. Muito obrigado, doutora Karina. Imagina, eu que agradeço. Obrigado de coração. E é isso aí, galera. Galera que ficou até o final, pegou todas as informações, vai lá, ó, entra no canal, fortalece. Estamos no Spotify também, né, Pri? Com toda a força. Também, vamos ouvir lá. É isso aí, ó. Dá um clique, se inscreva, ative o sininho, comenta, compartilha. Vamos fortalecer. E é isso aí, finalizamos hoje mais um podcast da Our Body Papo e Saúde. Valeu, galera. Um beijo para todas as mulheres. Fiquem com Deus e até a próxima.